Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência. Quero mostrar para vocês esses 4 elementos aqui desse menu, que é o que aparece toda vez que a gente seleciona um registro. Essas 4 abas vão estar sempre associadas, apresentando informações, notas, etiquetas, relacionamentos. Só antes disso, vamos fazer uma pequena revisão de um pouco do que a gente já viu antes, pescar ali uma coisa ou outra que ficou faltando, ou esqueci de mencionar. E agora, à medida que vocês vão já se familiarizando com a ferramenta, a gente pode abordar melhor esses tópicos um pouco avançados. Aqui na parte de tags, então, lembrando que a gente pode atribuir tags a qualquer tipo de tag a qualquer documento. Esse é um dos elementos que aparece aqui no menu. Então, novamente, basta eu selecionar qualquer um do item aqui que eu queira trabalhar. Eu posso clicar em cima e aqui nesse menu horizontal vai ter aqui a aba de etiquetas. E aqui a gente pode adicionar qualquer novo descritor, ou se, no caso de uma importação automática, ele já fizer essa interpretação das etiquetas que estão vinculadas ao registro como metadados, a gente pode deletar. Se não servir para a gente exclui. E é bem fácil de fazer aqui através desses botões. Então, se eu quiser excluir alguma das etiquetas que estão aqui já apresentadas, basta clicar aqui no menuzinho e ele vai limar. Se eu quiser adicionar, é só clicar ali no Add e escrever. Então, eu posso colocar aqui antropologia, no ator. Bem, qualquer tipo de tag que eu queira atribuir, eu posso fazer, e aí elas vão aparecer aqui nesse coletivo de tags, seria uma nuvem de tags, tá? Aqui são os tags associados a esse item individualmente. E ao mesmo tempo, eles vão aparecendo aqui, ó. Então eu atribuí uma nova tag aqui, antropologia, ela já apareceu aqui. Se eu clicar aqui, ele vai me dar todos os artigos que contêm essa tag, beleza? Então acho que até aí essa parte de etiquetas fica bem fácil de entender. Ao mesmo tempo que sempre quando eu seleciono um tag, ele me traz o registro a qual esse tag está associado e também outros tags relacionados. Se eu clicar aqui, então ele me retorna para a biblioteca como um todo. Então acho que até aí ficou claro. Tem um macete que o pessoal usa, que eu vejo assim com bastante frequência. Você usa o underline, aquela linha embaixo, e você escreve qualquer coisa. Isso aqui é um macete que se usa para você poder colocar o tag bem no topo. Vocês viram que eu acabei de incluir aqui, ele aparece aqui, ó, tá vendo? Já no topo da nuvem de tags. Algumas pessoas fazem isso justamente para poder visualizar o tag logo aqui no topo. Não sei se visualmente fica mais fácil de organizar. Eu acho que como a organização aqui ela é alfanumérica, eu acho que fica tranquilo de navegar numa sequência natural ali de cima para baixo. Agora, é claro, com o passar do tempo, a tendência é a gente acumular bastante etiquetas. Mesmo que a gente não atribua as etiquetas manualmente, como eu estou fazendo, é muito comum o sistema incorporar as etiquetas que estão ali embutidas via metadados. E aí essa nuvem aqui tende a crescer. E aí, para facilitar, algumas pessoas adotam essa metodologia de incluir ali um tag com o underline. O que eu não mostrei na aula anterior é como atribuir cor. As tags podem ser coloridas, talvez até para facilitar esse visual dentro de um volume grande de etiquetas, conseguir diferenciar ali de repente uma que seja mais importante que outra. E aí, claro, isso também fica a critério da organização pessoal de vocês. Mas basta clicar com o botão direito em cima de qualquer uma delas. Deixa eu pegar uma aqui aleatória, epidemiologia. Eu clico com o botão direito em cima, aí ele me dá aqui, ó, atribuir cor, tá? E aí eu posso escolher qualquer cor, assim, não tem tantas opções, são aqui 9. E eu escolho e eu defino. Aí ela vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Uma corzinha já diferente. Aí vocês reparem uma coisa, que se eu pegar um segundo tag, deixa eu pegar aqui tratamento, tá, vou atribuir cor. Aí aqui nesse caso ele vai me oferecer, eu posso selecionar a cor que eu quiser aqui, e ele vai me dar a posição. Aí 1, 2, porque assim, por enquanto eu só tenho essas duas cores, né? Eu vou colocar na segunda posição e definir. Aí aqui também é uma metodologia de ordenação aqui. Essas etiquetas que tem uma corzinha, elas é como se fosse um destaque, né? Que elas recebem um destaque através da cor. Se eu escolher, e à medida que eu vou fazendo isso, atribuir cor. Aqui tá vendo a posição, ó, essa que eu escolhi agora, mRNA.
Vamos atribuir a posição primeira para ela. Aí o que vai acontecer? Naquela ordem lá na nuvem de tags, de etiquetas, ela vai aparecer na frente. Aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, essa é a primeira, segunda e terceira. E aí eu posso criar alguma metodologia pessoal para fazer essa organização. Então, assim, acho que esses dois métodos de fazer ou o sistema de cores ou incluir ali o underline na frente, como eu fiz aqui, é uma maneira de você tentar organizar um pouco melhor a nuvem de etiquetas. Tem gente que gosta muito de usar etiquetas, tem gente que acha que é desnecessário porque você já tem bastante campos aqui disponíveis, mas isso também assim, é um critério pessoal de vocês. Só assim, recapitulando, as etiquetas a gente pode sempre fazer essa coisa de clica com o botão direito, ele vai dar essas opções, ó, renomear a etiqueta, excluir a etiqueta, atribuir cor. Vocês podem fazer alguns testes aí. E aqui tem um íconezinho aqui, ó, meio colorido, ele também dá algumas opções, ó. Exibir automaticamente todas as etiquetas dessa biblioteca, exclui aquelas etiquetas automáticas que são aquelas que vêm importadas, né? Eu acho que eu tinha comentado isso na aula anterior. Muitos PDFs que a gente faz a adição, a importação, vem algumas tags associadas de maneira automática, ou posso desmarcar todas, enfim, tem algumas opções aqui. Eu estou vendo aqui também, eu não tinha comentado, ó, algumas pessoas de repente podem, à medida que o tempo for passando e o volume de registros forem acumulando, como que eu consigo descobrir qual é o tamanho da minha biblioteca? Então aqui, se eu clicar aqui em cima da biblioteca, eu não tenho nenhum registro selecionado, vai sempre aparecer nessa coluna aqui, ó, da direita, o total. Então eu tenho 58 itens. Então 59 registros no total. Sempre que eu quiser saber quantos de registros acumula, e ele identifica, contabiliza inclusive aqui, ó, já estou visualizando aqui, inclusive as duplicatas, tá? Se eu selecionar aqui aquele esquema de vamos fazer a mescla, se eu fizer a mescla dos itens, das duplicatas, ele vai reduzir o total de itens que aparecem. Eu estou fazendo só terminar aqui a mescla. Então, eu tinha 59 anteriormente, fiz a mescla e agora ele diminuiu, tem 55. Tenho 55 registros individuais, não tem nenhuma duplicata. E aí, assim, é a maneira de eu conseguir descobrir o total de números que eu tenho na minha biblioteca. Entrou um macetinho também aqui, ó. A gente tinha visto essa coisa das pastas, né, das coleções, como que a gente faz para incluir, diferenciar, criar pastas novas. Isso é super simplificado e é uma ótima maneira também de fazer essa organização. Agora, tem uma dúvida também que as pessoas às vezes se confundem, é o seguinte, eu tô numa coleção e aqui, por exemplo, eu tô com esses registros. Aqui até apareceu já aquele sistema de cores, né, que a gente atribuiu aqui com as etiquetas. Aí só que tem uma situação que é o seguinte, digamos que eu queira excluir esse item, tá? Aí eu posso selecionar e dar um delete aqui com o teclado, ele vai perguntar, tem certeza que deseja remover isso da coleção? Ok. Então aqui, ó, Zika, Virus, Structure, tá, ok. Só que aí o que vai acontecer? Ele sai da minha coleção, da minha pasta, mas ele não vai sair da minha biblioteca. Deixa eu ver aqui, ó, Zika Structure. Era esse daqui, ó, tá vendo? O registro, na verdade, continua na minha biblioteca. Então, assim, só para vocês saberem que não tem risco de eliminar itens das coleções, mas pode ser que, na necessidade de eu excluir um item, se não me interessa, se a partir da minha biblioteca, eu clicando com o botão direito, e aqui, ó, mover o item para a lixeira, aí nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou excluir o registro de todas as páginas a qual ele tiver eventualmente associados, tá? Então isso é só um alerta para vocês tomarem cuidado entre a diferença de excluir um item da biblioteca global e excluir itens que estão associados a pastas que podem ser inúmeras pastas. Se eu excluir da biblioteca, ele vai sumir de todas as pastas. Se eu excluir de uma pasta específica, ele não continua na minha biblioteca. Então aqui, ó, vou eliminar isso aqui, ó, do Cirorri. E se ele tivesse associado, ó, aqui, ele também sumiu. Porque eu excluí ele completamente da biblioteca. E aí ele vai aparecer onde? Ele vai aparecer na lixeira. Tá? Tá aqui, ó. Se eu quiser também, como é que eu faço para... eu deletei por engano, como é que eu faço para restaurar? Você clica e aqui, ó, nesse botão dessa coluna, tá, restaurar para a biblioteca. E aí eu posso voltar ele para a biblioteca. Mas ele não vai aparecer nas coleções a qual ele estava anteriormente vinculado. Eu vou ter que fazer um processo de novo de inclusão nas coleções, tá? Assim, só nesse caso específico de restauração a partir da lixeira.
Outra coisa, uma espécie de macete, assim, a gente viu aquela coisa das fontes, tá, a partir dos feeds de RSS, mas eu não sei se eu mostrei como que a gente faz para a gente conseguir o PDF a partir do feed. Então, assim, aqui estão as atualizações, normalmente, né, você recebe um fascículo, se for no caso de um periódico, os artigos publicados, aí você recebe esse tipo de notificação, mas se eu quiser conseguir o arquivo PDF, porque aqui só está o registro metadados, se eu quiser conseguir o PDF, acho que a maneira mais simples seria visitar a URL, tá aqui o endereço, aí eu posso copiar ou jogar direto no Google, ou então fazer o seguinte, eu vou incluir esse registro na minha biblioteca, então o primeiro passo é selecionar Sensor Based Data, né? Eu vou adicionar na minha biblioteca, aí ele está fazendo esse processo de incorporação. Eu expliquei também isso antes. O que aparece nas fontes não necessariamente está associado à minha biblioteca. Aí, para eu incluir na minha biblioteca, eu preciso fazer esse processo. Aí eu fiz aqui agora. Ele vai aparecer aqui. Tá? Deixa eu botar aqui a edição. Então ele apareceu aqui. Aí aqui nessa etapa, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito do mouse, aí tentar fazer a descoberta do PDF, se estiver disponível ou não. Vamos tentar ver se ele consegue fazer de maneira automática. Tá? Aí isso aqui eu estou dando a chance do Zotero tentar descobrir sozinho se ele consegue rastrear e capturar esse PDF. Não conseguiu. Normalmente acontece isso porque se for um periódico associado àquelas grandes conglomerados, a não ser que eu esteja lá com o meu proxy ligado, talvez ele consiga, mas normalmente ele não consegue. Mas de qualquer forma, aqui, tá vendo? Como eu incorporei o registro, ele está me dando, na parte de informações, geralmente vai ter lá o URL. Então a URL está aqui, o DOI está aqui, e ele me dá até um snapshot da Science Direct. Se eu clicar no snapshot, tá vendo? Também tem um link. Aí a gente viu a diferença do que é o snapshot para o link propriamente. O snapshot é só uma captura de tela, que eu consigo visualizar aqui pelo menos o abstract, normalmente eu consigo ver as informações elementares, mas não tenho acesso ao documento na íntegra. E aí o que eu posso fazer? Vamos voltar lá. Eu posso, a partir da URL, deixa eu copiar aqui, aí eu jogo lá no buscador mesmo, no browser, aí eu posso fazer aquele processo de entrar na revista, entrar no agregador, ver se eu tenho acesso via, né, o proxy lá do FRJ, Café. Como eu já estou logado aqui na minha conta da Elsevier, ele está entendendo que eu estou vindo via o FRJ, ele me deu o PDF aqui, tá? Aí faço aquele processo, baixo o PDF, depois faço o upload. Tá? Isso aí a gente já viu anteriormente, então eu só vou pular aqui. Mas só para vocês entenderem como que funciona essa etapa de incluir pegar uma fonte, né, um item de uma fonte e incluir na minha biblioteca. No caso aqui de uma fonte de grande circulação, como eu tenho aqui Folha de São Paulo, então aqui Rota 66 fica no top 5. Eu poderia fazer a mesma coisa. Vou adicionar na minha biblioteca, primeira coisa que eu vou fazer, aí vou aguardar que ele apareça aqui. Tá, ele processou e apareceu aqui como uma página na web, né, simples, mas a URL está aqui, aí aquela velha, vamos tentar encontrar o PDF. E nesse caso eu sei que ele não vai conseguir porque é uma página web. Aí o que eu poderia fazer? A gente pode pegar o endereço, vai lá na página e aí faz aquele processo de repente, se eu quiser incorporar um PDF, salvo a partir do próprio browser, posso tentar fazer isso. Posso clico com o botão direito, faço a impressão, salvo como PDF e depois faço novamente o upload. Tá? Assim, vou fechar aqui só para a gente recapitular um pouco o que a gente viu antes, mas com algumas etapas a mais do que é possível fazer. Outra coisa, aqui no campo de busca, né, nessas lupas, nessa lupinha aqui, a gente viu a diferença do que a gente pode ter, título, autor, ano, todos os campos etiquetas ou tudo, mas tem uma coisa interessante aqui, bem simples até. Deixa eu botar aqui Brasil. Vocês reparem que, por exemplo, eu fiz uma pesquisa Brasil, aí vejam aqui a diferença do que aparece aqui um pouquinho mais transparente, tá vendo? Isso aqui significa que, por exemplo, nesse caso aqui, o Brasil não está exatamente no título do trabalho, mas ele pode estar em alguma parte do restante do texto. E é o que aconteceu aqui na maioria dos demais casos aqui. Então, assim, só para também. Esse é um detalhezinho também que é bem sutil, mas só para vocês ficarem atentos, assim, entender por que aparece aqui uns que são mais ou menos transparentes, né? Você vê a diferença aqui, da gradação, e outros que o texto aparece quase que
normal, assim, não é nem um negrito, mas é bem diferente, bem distinto. Mas é só por isso, porque aqui, ó, Brasil. O Brasil aqui está logo no título. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ele não aparece no título, mas com certeza está em alguma parte lá do PDF, né, ou do texto completo associado. Um detalhezinho bem sutil também, mas acho que talvez seja interessante só para a gente ficar atento também, para entender os resultados, quando a gente faz uma busca, interpretar esses resultados da maneira correta. Já aqui na lupa da busca avançada, deixa eu fechar aqui para aparecer a biblioteca completa. Na lupa da busca avançada tem uma coisa que é bastante útil, que é salvar a pesquisa. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, uma combinação, né? A gente chama de string, né? Quando a gente cria lá um tipo específico de busca. Aqui, ó, digamos que eu possa fazer alguma coisa nesse estilo aqui, ó. Título contém a palavra Zika. E aí eu vou criar mais vocês viram aqui que eu cliquei no botãozinho mais, eu vou criar alguma outra combinação dentro dessa pesquisa. Aí aqui na data, deixa eu ver, a data é depois de 2017. Ou seja, eu quero fazer uma pesquisa dentro da minha biblioteca sobre todos os registros que contêm Zika no título e que foram publicados, né, conforme a data posterior a 2017. Tá? Então eu fiz esse tipo de pesquisa. E aí aqui eu posso, claro, pesquisar, ele vai me dar aqui. Mas é interessante o seguinte, eu posso salvar essa pesquisa, tá? Aí eu posso criar um título também que eu queira, sei lá, alguma coisa assim. Ele vai aparecer na forma de pasta, né, de coleção, mas estão vendo a lupinha aqui? Isso aqui é um tipo de pesquisa salva, né, que ficou guardada aqui e que eu criei a partir da lupinha da busca avançada. Então, assim, tem um aspecto que é bastante útil, porque a gente pode, de repente, fazer várias dessas pesquisas recorrentes, aí, dependendo do tipo de trabalho que vocês estão fazendo, a gente já estabelecer essas pesquisas que são recorrentes, já salvar, para não ter que ficar fazendo toda hora. E o mais importante é o seguinte, o string que eu criei lá, que é artigos que contêm Zika no título, publicados depois de 2017. Estão vendo aqui, ó, o de 2018, 2019 também, está batendo perfeitamente. Se porventura, toda vez que no futuro, a partir de agora, eu incluir qualquer outro novo artigo que esteja atendendo esses critérios, ele vai automaticamente entrar ali na busca, tá? Então, qualquer outro registro que eu importar, seja no varejo ou no atacado, mas que atender ao string de pesquisa que eu fiz, ele vai aparecer ali. Então, acho que isso pode ajudar muito a gente que precisa fazer pesquisas recorrentes ou naquele mesmo processo de se manter atualizado dentro de um determinado tópico, para não ter que ficar fazendo busca de novo para se saiu alguma coisa nova. Isso aqui é um jeito fácil de ter essas buscas guardadas. Aí vocês reparem que, de novo, ó, tem uma lupinha aqui, tá? Cria-se uma nova coleção, mas como tem a lupinha, é uma coleção que eu sei que é uma pesquisa que eu salvei, que eu criei aqui, ó. Depois vocês podem ver também que assim, ó, eu posso criar várias combinações de pesquisas possíveis, mas vai funcionar da mesma forma como eu fiz ali naquele exemplo. Aí vocês podem adicionar mais ou diminuir, fazer essas especificações aqui de se eu vou pesquisar dentro das subcoleções ou não, ou só nos itens de nível mais alto. Os itens mais altos que são aquelas setinhas, né, que a gente usa para baixo, essa organização de pai e filho, enfim, aí, mas vocês podem testar também para ver, eu quero fazer um tipo de pesquisa, testa, ela cria, vê se elas estão funcionando ok, se funcionar ok, salva, se não, pode excluir também aqui, ó, aquela esquema, posso clicar com o botão direito do mouse e remover busca salva, criar a bibliografia a partir da pesquisa, isso tudo é possível. Ficou faltando também aquela coisa dos grupos. Eu acho que eu posso antecipar que uma coisa que dá para vocês fazerem é o seguinte, a gente poderia criar um novo grupo a partir daqui, quando você opta por aquela, eu quero criar um novo grupo, ele vai jogar aqui para o Zotero, você vai precisar fazer um login, e ele vai te dar essa opção aqui no próprio site de criar um grupo. Só que tem uma outra coisa que é o seguinte, tá vendo aqui, ó, nesse mesmo local, ou se vocês seguirem o endereço aqui, zotero.org/grupos, ele vai dar essa opção de buscar grupos. Aí eu lembrei de uma coisa que é o seguinte, existem vários grupos que têm... É como se eles fossem abertos publicamente. Você pode criar grupos públicos ou privados, mas tem grupos que são públicos que aceitam qualquer pessoa. Assim, uma coisa é o seu público que é visível, mas que para você entrar você precisa de um convite.
A outra coisa é o grupo que é público visível, qualquer pessoa pode entrar. Claro, o outro tipo de grupo é o grupo que é privado, que você de repente consegue ver que o grupo existe, mas não consegue de nenhuma maneira acessar. Aí o que dá para fazer aqui? Como teste, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa de Rio de Janeiro, já apareceu aqui para mim. Aí tá vendo, ele vai dar os resultados aqui, ó, pessoas, Rio de Janeiro, grupo. Aí vejam o seguinte aqui, ó, o tipo de grupo. Aqui tá dizendo público, membership close, né, que é fechado. Vamos ver se a gente acha aqui um open, olha aqui, ó, tá vendo? Open membership. Esses que são open membership, eu posso pedir para entrar. Quer dizer, eu posso entrar automaticamente. Vamos pegar eu vou pegar aqui apareceu ali o Brasil também, porque acho que o Brasil vai ter mais resultados interessantes. Aqui, ó, esse aqui é legal, Livros para Conhecer o Brasil, é um grupo com Open Membership. Aí, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso entrar no grupo. Aí eu clico no título, como eu já estou logado, eu estou logado na minha conta, que vocês podem fazer. Aí tem aqui, é um grupo pequeno, 3 pessoas, aí eu vejo aqui os itens e eu posso fazer o join, tipo, vou entrar. Quando eu fizer esse join, ó, aqui, eu agora sou membro do grupo. Aí tá, beleza. Vamos lá no Zotero. Vou sincronizar aqui, eu vou atualizar. Aí o que vai acontecer? Ó? Esse grupo, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso não tinha antes, apareceu agora. Aí, isso aqui é uma prévia do que a gente pode ver. Eu estou jogando a coisa do grupo para frente, para a gente poder fazer no final, para a gente fazer entre nós aqui os exercícios. Mas eu já estou antecipando essa possibilidade de vocês visualizarem como é que funciona, tá? Vocês podem acessar qualquer grupo ali que esteja dentro daqueles modalidade, tipo de grupo, a membership aberto, vocês podem logar. Como é que funciona? O sistema de grupo é esse daqui, ó. É uma biblioteca também, só que é uma biblioteca compartilhada. Você está visualizando tudo que, no caso ali, os membros do grupo incluíram, editaram, ou você mesmo incluiu. E aí a gente depois vai entender, assim, funciona mais ou menos como o processo das fontes aqui dos feeds. O que está no grupo não necessariamente faz parte da sua biblioteca, a não ser que você que tenha sido a pessoa que incluiu o registro lá no grupo. Mas nesse caso, como a gente está entrando num grupo agora que já existia, a gente pode fazer aquela coisa de associar o item à nossa biblioteca ou não, ou só visualizar ele aqui dessa forma, como uma parte paralela, uma biblioteca paralela, tá? Aí ele vai oferecer basicamente as mesmas opções, mesmos recursos da biblioteca individual. Eu vou deixar vocês explorarem, mas assim, a questão do grupo ele funciona muito bem para trabalhos em conjunto. Então, pensem na lógica se vocês estão ministrando disciplinas, vocês podem criar grupos para substituir aquelas antigas pastas que existiam nas Xerox. Acho que é a melhor metodologia. E para quem está desenvolvendo um trabalho em coautoria ou no laboratório, aí funciona para vocês irem compartilhando as referências entre os colegas ali. E como nessa versão do Zotero, a partir do Zotero 6, a gente tem o editor de texto, leitor de texto embutido junto com aquelas possibilidades de atribuir notas, escrever, aí fica bem fácil de repente, num processo de coautoria, já ir organizando as referências e as leituras, e aí cada um, de repente, contribuindo com um bloco de texto e montando já o produto final científico dentro do próprio Zotero. Tá, então depois voltem lá, se vocês quiserem explorar melhor, voltem lá na parte de grupos do Zotero. Aqui, né, eu estou logado na minha conta, ele está me dando os grupos a qual eu faço parte. Mas está vendo aqui, ó, Search for Groups, busque por grupos, eu posso colocar aqui. Eu lembro que na época do Covid, quando estava assim, bem no auge da pandemia, a Fiocruz fez um grupo grandão de troca de referências sobre Covid. Eu levantei várias fontes também no início da pandemia, ali em abril, maio de 2020. Claro, era muito difícil você acompanhar o volume de pré-print que estavam saindo. Então, qualquer tipo de organização que ia aparecendo era benéfico para a comunidade. Eu lembro que eles criaram aqui esse grupo, tá vendo? Um novo grupo, agora não vi. Desse aqui provavelmente já deve ser o segundo grupo. Mas só tem bastante gente, 427. Tá? Eles fecharam aqui o membership, mas eu lembro que na época era público, porque qualquer pessoa podia ir incluindo novos artigos à medida que eles iam sendo publicados e tudo mais. Era bem interessante acompanhar esse movimento aqui. Então depois vocês podem pesquisar os grupos, é só colocar um nome, assim, uma coisa mais descritiva que vai aparecer aqui.